Olá, tudo bem? Aqui é o Edu e esse vídeo aqui é um conjunto de dicas para você que está enfrentando alguns problemas no momento de imprimir suas planilhas no Excel. Provavelmente aí suas planilhas não estão cabendo na folha ou ficando um pouco irregulares, tá? Então eu vou passar aqui uma série de dicas que você pode aproveitar e aplicar aí nos seus arquivos. É interessante ressaltar que nem todas essas dicas você vai precisar, nem todas serão aplicáveis para todos os casos, né? Então é provável que o vídeo fique um pouco longo e eu vou deixar então todas essas dicas enumeradas ali na descrição do vídeo para que você pule para alguma caso você queira ir para alguma específica, certo? Como eu disse para você, depende muito de caso para caso. Então eu vou passar uma série de dicas e aí você analisa se uma daquelas é interessante para o seu caso ou se várias delas são interessantes e podem melhorar ainda mais, né, a visualização da sua planilha e a organização da sua planilha no momento da impressão. Vamos lá então, vamos supor que você tem então uma planilha aqui, eu estou utilizando uma planilha bem simplesinha aqui com um cabeçalho, né, algumas coluninhas aqui e alguns dados, certo? E aí você vem aqui em arquivo e clica aqui na opçãozinha imprimir. A partir do momento que você clica na opção imprimir, independentemente da sua impressora, né, e aí vale ressaltar também, claro que tudo isso vai depender muito do tamanho da página, mas a gente vai chegar lá mais para frente. E aí você verifica aqui ó, que a sua planilha não está muito bacana, tá? Não está muito legal assim, você está utilizando aqui 4 páginas, por exemplo, e aí a gente tem, por exemplo, uma quebra aqui. Então, da primeira na segunda eu tenho uma quebra aqui, eu vou para a terceira, vem esse pedaço para cá e o outro pedaço do lado de lá. O que está acontecendo aqui com essa planilha, né? Por que o Excel está exibindo essa planilha dessa forma? Perceba aqui que na minha impressão eu tenho 4 colunas, né, até a coluna descrição, e aí na segunda página o Excel vai completar os dados que estavam faltando, e aqui ele vai colocar então a coluna que não coube na primeira página, né, que seria a quinta coluna, e depois o restante dos dados dela. Isso aqui não fica legal, né? O que a gente pode fazer? Vamos lá então, a primeira dica que eu te dou é referente à largura das colunas, ok? A partir do momento que você clica aqui em arquivo e imprimir, e você começa a visualizar então a impressão da sua planilha, de acordo com as especificações, aqui você pode especificar várias coisas aqui no momento de configurar a página, tá? Então, por exemplo, o papel, né, se você quer A4, se você quer papel carta, tá? E a orientação, se você quer retrato ou paisagem da folha, mais para frente a gente vê um pouquinho sobre isso. A partir do momento que você clica aqui para pelo menos visualizar a impressão, o Excel vai colocar essa marquinha aqui, ó, não sei se no vídeo em tela cheia provavelmente você vai conseguir ver melhor, ele vai colocar um pontilhadozinho, tá vendo? Eu vou descer aqui, uns pontilhadozinhos para marcar para você exatamente o ponto da planilha que vai caber em cada página, tá? Então ele vai fazer um cruzamento. Por exemplo, aqui ó, a gente tem o finalzinho, tá? Então a última célula dentro de uma página de papel, no caso, né, seria essa aqui com condicionador, então tudo isso iria para a página seguinte, da mesma forma que o que está aqui para baixo, né, já que a linha está passando aqui, iria para a terceira página, né? E esse pedacinho aqui ficaria para a quarta página, fazendo esse cruzamento. Então você vê aqui que todas essas linhas vão aparecer indicando, no caso, né, onde há a delimitação de cada página. Primeira dica que eu dou, claro, é tentar ajustar a largura das colunas, tá? Então veja se você consegue diminuir um pouquinho da largura das colunas. Aqui ó, no código de produto dá para a gente puxar um pouquinho para a esquerda, tá? Na data de cadastro também, ó, dá para a gente puxar um pouquinho aqui para a esquerda sem necessariamente quebrar os meus dados aqui, sem ficar com dados quebrados no meio. Nesse momento, você já percebe que esse pequeno ajuste que eu fiz já fez com que a minha coluna F coubesse na página. Ó, o pontilhado está aqui agora, ó, entre a F e a G. Ou seja, se eu vir aqui em arquivo e imprimir, eu já vou perceber que eu tenho toda a minha planilha já aqui dentro. Tá vendo? A quantidade inicial já está aqui. A minha coluna já coube e agora eu só tenho 2 páginas. Ou seja, esse pedacinho que está faltando aqui, né, já completa a minha segunda página, mas as minhas colunas já estão cabendo aqui dentro. No entanto, eu ainda posso, ó, de acordo com a minha descrição aqui, com o espaço que eu ocupo na descrição, eu ainda poderia encurtar um pouquinho mais aqui a minha coluna, tá, para ocupar menos espaço. Olha que bacana que fica, né? Então a gente consegue todos os dados aí. Outra dica que eu te dou é em referente ao tamanho da fonte, tá? Então, por exemplo, aqui você acha que essa fonte está bacana, mas no momento da impressão talvez ela esteja até um pouco grande, né, para aparecer na folha. E aí você pode diminuir o tamanho da fonte. Se você quiser diminuir o tamanho da fonte da planilha toda, você pode clicar aqui nessa intersecção aqui, ó, nesse triângulozinho, tá? E aí o Excel vai selecionar a planilha toda.
Se você quiser fazer isso, né? Claro. E aí, no grupinho fonte aqui da guia página inicial, a gente pode trocar o tamanho. Então, tá 12, a gente pode colocar 11, tá? Então, talvez isso melhore um pouquinho, porque, ó, arquivo, imprimir, eu vou perceber agora que com o tamanho reduzido, eu consigo mais dados numa mesma página. E veja, inclusive, que eu só tenho agora 2 linhas aqui na segunda página. Então, vamos supor que a minha intenção agora seja justamente encaixar essas 2 linhas aqui que sobraram para que eu consiga todos os meus dados numa página só, ao invés de fazer isso aqui, deixar apenas 2 linhas para a segunda página, né? Então eu posso diminuir o tamanho da fonte, tá? Só que esse tamanho da fonte você não precisa diminuir de acordo com os números inteiros que aparecem aqui, tá? Então eu tenho 11, mas eu acho que o 10 vai ficar muito pequeno, eu posso digitar números quebrados, tá? Então eu posso colocar 10,5, 10,5. Tá? Então, o tamanho 10,5, talvez o tamanho 10,5 seja bacana para mim. Ainda assim, eu vou ter duas linhas do lado de lá, porque essa diminuição não fez tanta diferença. Tá? Mas, como eu disse, você pode ir testando várias modificações ao mesmo tempo. Por exemplo, uma outra dica que eu te dou aqui é a quebra automática de texto, certo? Então veja bem, aqui a gente tem data de cadastro, ó, esse texto ele é muito maior do que na verdade as datas aqui embaixo, ocupando, né, a largura da célula. Então não seria bacana se a gente colocasse data em cima e cadastro embaixo? Para isso, você pode selecionar essa célula, né, que contém esse texto e clicar aqui nessa opçãozinha aqui, ó, marcar essa opçãozinha quebrar texto automaticamente, ela fica marcadinha, tá aqui dentro do grupinho alinhamento da guia página inicial. E aí, com esse quebrar texto automaticamente selecionado, toda vez que eu diminuir a minha coluna a ponto dela quebrar uma palavra, então o Excel vai jogar essa palavra na linha de baixo. Tá? Então agora eu fico com data de cadastro, tá vendo? De forma quebrada. Eu posso fazer com o código do produto também, já que o código está ocupando um espaço que não tem necessidade aqui. Tá? Então eu posso simplesmente colocar aqui, por exemplo, um pouquinho mais para cá, tá? Código do produto, eu vejo aqui que não coube, então eu venho quebrar texto automaticamente, e aí o Excel joga então em duas linhas para mim. Na verdade ele ocupa a mesma linha, né? 2, a linha número 2, mas ele divide o texto em duas partes. Isso já me dá alguma folga, tá vendo que agora a minha quebra vai na coluna G, né? Se eu vir aqui em arquivo e imprimir, eu vou perceber que eu já tenho uma boa folga aqui do lado direito, certo? E eu poderia inclusive aumentar alguma coluna, né? Eu poderia colocar uma coluna a mais aqui, ou então até mesmo aumentar o tamanho da fonte novamente, caso esse procedimento aqui tenha sido bacana para o seu caso. Outra coisa também que dá para mexer é a altura das linhas. Tá? Então aqui vamos supor que você consiga até diminuir um pouquinho a altura das linhas, porque veja bem, se eu vir aqui em arquivo e imprimir, eu vou perceber agora que na minha primeira página eu tenho a maioria dos meus dados, isso como eu disse anteriormente, né, só sobram 2 linhas para a página seguinte. Então vamos tentar diminuir a altura dessas linhas, porque é possível também, da mesma forma que a gente diminuiu a largura das colunas. E aí você pode fazer isso com uma única linha, né, no caso aqui, vamos supor que seja do cabeçalho, então talvez você diminuindo a altura da linha do cabeçalho, você conseguiria um resultado bacana lá. Mas talvez você queira diminuir a altura das linhas de todos os dados aqui dentro. Tá? Então é muito simples fazer isso, basta a gente selecionar então todas as linhas que a gente quer aqui, até porque se a gente tem vários dados repetidos aqui, não seria bacana a gente diminuir a altura da linha de um ou dois ou meia dúzia de dados, né? Ficaria muito estranha a nossa planilha. Então vamos diminuir a altura de todo mundo. Então, com todas as linhas selecionadas aqui, eu dou um clique com o botão direito em qualquer uma delas, venho aqui em altura da linha. Agora eu vejo que a altura é 14,4. Agora vamos colocar uma altura de 13 para ver o que acontece. Vamos dar um Enter aqui, um OK. Agora as minhas linhas estão um pouquinho mais estreitas. Mas ainda assim eu consigo enxergar perfeitamente todo o meu conteúdo, tá vendo que ele não foi comprometido. Vamos ver se funcionou? Olha só, funcionou. Agora eu só tenho uma página, então consegui colocar todo aquele conteúdo em uma única página apenas mexendo com largura das colunas, altura das linhas, quebra de texto e diminuição do tamanho da fonte, que são operações básicas ali de formatação do Excel. Ah, Edu, beleza, mas agora a minha planilha coube na folha, tá? Maravilha, perfeito, exatamente isso que eu quero, só que ela ficou um pouco esquisita, porque agora ela tá alinhada aqui para a esquerda, então sobra um grande pedaço aqui para a direita e um grande pedaço aqui embaixo, né? Ela não ficou bacana. Não teria como eu centralizar essa planilha para ela ficar bem mais apresentável, né? Dentro da minha folha? Sim,
Tem sim, tá? Então aqui mesmo na opçãozinha de imprimir, você pode clicar aqui em configurar página, certo? Nesse botãozinho e acessar a guia margens aqui, tá? Essa guia margens, ela também pode ser acessada aqui dentro da guia layout da página, tá? Então guia layout da página, botãozinho, grupo, né? Desculpa, configuração de página, se você clica aqui, ó, nessa setinha, você tem acesso às mesmas configurações, tá? A mesma janela de configurações, é a mesma coisa. Eu venho aqui na abinha margens e aqui eu vou mudar as minhas margens. Para eu centralizar, né, uma planilha, eu tenho que entender que as minhas margens precisam ter o mesmo valor. Pelo menos as margens direita e esquerda, o mesmo valor, e as margens superior e inferior, pelo menos com o mesmo valor, para dar uma centralizada. Agora, se eu quero centralizar completamente, exatamente no centro, então todas as margens têm que ter o mesmo valor, certo? Então vamos colocar aqui, ó, 2 centímetros na margem superior, 2 centímetros na margem inferior e vamos colocar aqui 2 centímetros de margem esquerda e 2 centímetros de margem direita. Vamos zerar o cabeçalho, tá? Porque a nossa planilha por enquanto não tem cabeçalho, então vamos colocar 0 de cabeçalho e 0 de rodapé, certo? E aí aqui que está o truque, tá? A gente vai centralizar na página a nossa planilha. Tá vendo que isso aqui mostra mais ou menos um diagrama de como ela ficaria, né? Não adianta a gente ter essas margens aqui se a gente não tem uma centralização do conteúdo. Então a gente pode centralizar na horizontal, para que a planilha fique centralizada de forma horizontal, e também na vertical, para que ela centralize exatamente nos 2 eixos. E aí vamos dar um OK aqui. Aí, quando a gente vir aqui em arquivo imprimir, a gente vai perceber que a nossa planilha sempre vai ficar no centro, independentemente do tamanho dela, independentemente da quantidade de dados e independentemente da largura das margens, certo? Ela sempre vai ficar centralizada. Outra coisa também que vale a pena observar nas suas planilhas é a questão da orientação, né? Então, às vezes, não faz muita diferença para você orientação, retrato e paisagem, então, muito provavelmente, você consegue organizar seus dados de uma maneira muito melhor, alterando a orientação da sua planilha. Então aqui mesmo na opção imprimir, você tem orientação, retrato e paisagem. Então você pode trocar para paisagem, tá? Então em paisagem aqui agora o Excel vai fazer aquela expansão, né? Vai jogar a folha de forma horizontal. E é que nesse caso, para a gente não daria muito certo, né? Porque a gente tem uma planilha que ela tem um aspecto mais vertical, né? Mas se você tem uma planilha com aspecto mais horizontal, então se você tem muitas colunas, né? Seria interessante, inclusive, o aspecto horizontal, né? Que seria o paisagem, certo? Esse procedimento também pode ser feito aqui dentro do layout da página, certo? Aqui a gente tem orientação, você pode trocar aqui também, tá? Paisagem e retrato. No nosso caso, como eu disse, paisagem não é muito legal, porque nós temos poucas colunas e uns dados mais extensos aqui, né? Que eles ficam melhor na forma vertical. Mas se você tiver muitas colunas, talvez mudar para o formato paisagem seria interessante, tá? Mas vamos deixar o retrato aqui. Lembrando também que você pode modificar o tamanho do papel, né? Então a gente está utilizando A4, mas aí, claro, vai variar muito realmente, né, da folha que você está utilizando aí. Então existem medidas muito diferentes, então talvez você utilize uma folha diferente e aí você possa fazer essa modificação aqui, tá? Dentro do tamanho, certo? Que vai mudar a configuração de página aqui, né, nesse grupinho. Ou então aqui mesmo na guia arquivo, tá? Imprimir, no momento de imprimir, você também consegue mudar o tamanho da página aqui, né? A gente tem tamanhos pré-definidos aqui, né? Totalmente catalogados, mas se você quiser mais tamanhos de papel aqui, você consegue definir um tamanho personalizado, certo? E aí você pode utilizar essas opçõezinhas aqui para definir um tamanho personalizado. No nosso caso, vamos continuar trabalhando com o formato A4, né, que é o formato mais comum. Então, por enquanto, a gente não vai mexer nele aqui, mas é uma dica que eu também te dou, tá bom? Então, verifique aí se você vai fazer uso de um papel diferente. Essa configuração também vale para PDF, né? Então, se para você não faz muita diferença o tamanho da folha, já que você vai salvar o seu arquivo como PDF, então você pode modificar aqui o tamanho dela e verificar aquele que fica melhor para você. Agora deixa eu só inserir uma nova coluna aqui. Então vamos supor que agora a gente precisa de uma nova coluna. Então vou dar um clique aqui com o botão direito, inserir aqui, a gente vai inserir uma nova coluna aqui. Então vamos colocar aqui que essa coluna se chama observação, ok? Beleza. E agora aqui a gente está utilizando a A4, orientação, retrato, certo? Veja que agora, se a gente clica em imprimir aqui, nós temos só cadastro, código, data e descrição. Por que tão pequenininho, né, Edu? Porque a nossa planilha, o Excel não vai cortar colunas no meio, tá? Ou ele bota uma coluna numa folha ou ele deixa para outra, ele não corta no meio, tá bom? Então essa coluna aqui ficou muito extensa para ele, não coube nessa página, ele jogou para a segunda, tá vendo que já desconfigurou a nossa folha aí.
Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, só para ela não ficar tão extensa, tá? Mas mesmo assim, ó, a gente vai perder a coluna G, certo? A gente vai ter a coluna F, mas vai perder a coluna G. O que eu quero mostrar para você é um procedimento que às vezes pode ser mais bacana ainda em relação a todos esses que eu te falei, porque ele vai fazer um ajuste um pouquinho mais automatizado, que é o dimensionamento da página, tá? Fazer um ajuste do dimensionamento automático da página. Aqui dentro da guia layout da página, a gente tem um grupinho chamado dimensionar para ajustar. E aqui a gente tem a largura automática, a altura automática, justamente para buscar exatamente os dados aqui do Excel, ok? E a gente também tem a escala aqui com uma porcentagem. Olha só que bacana aqui. Se a gente quer fazer... Se o que não está funcionando para a gente é a largura, no caso, que realmente é a largura aqui, então uma coluna passou, né? Então a gente tem dados muito mais largos do que, na verdade, a largura da nossa folha. A gente pode vir aqui em largura e colocar aqui uma página. O que significa largura uma página? Significa que o Excel vai fazer com que todas as minhas colunas caibam dentro de uma página automaticamente. Então ele vai fazer o ajuste automático para mim, inclusive do tamanho dos dados, viu? Do tamanho da fonte, mas só no momento de imprimir, não aqui no arquivo, tá? Só na hora de imprimir. Então se eu clico agora em imprimir aqui, eu vou perceber que o Excel, ó, jogou tudo aqui para dentro, para mim. Então houve uma diminuição do tamanho da fonte, né, do tamanho das linhas, das colunas, tudo de forma automática, para que o Excel conseguisse jogar isso tudo aqui dentro. E aí nesse caso vale a pena também a gente ver a questão das margens, né? Essas margens não estão muito largas aqui, né? E aí os meus dados estão muito pequenos. Ou seja, como eu disse para você, você vai fazendo ajustes, um ou outro, ou vários ajustes ao mesmo tempo, conforme aquele que você achar mais bacana, né? Então aqui talvez seria mais bacana para os dados não ficarem muito pequenos, né? Diminuir um pouquinho a margem aqui, tá? Então não precisa de uma margem de 2 centímetros, vamos colocar de 1,5, vamos colocar de 1 e assim por diante, né? Da mesma forma, você pode chegar aqui e fazer uma altura, né, por exemplo, de uma página também. Ou seja, caso os dados aqui ocupem 2, 3 páginas, o Excel vai jogar tudo em uma, tá? Ele vai colocar tudo numa página só. Então ele vai forçar a sua planilha a caber toda numa página. É que aqui a gente não estava mais realmente utilizando 2 páginas, né, de conteúdo, de altura no caso. Mas ele vai fazer essa alteração para você. Perceba aqui, ó, que a minha escala, que agora não é possível mudar porque esses dados são fixos, está em 91%. Ou seja, agora os meus dados eles foram comprimidos para 91% do tamanho deles para que eles coubessem na minha folha. Ou seja, o Excel está fazendo com que seus dados caibam na folha de acordo com as configurações da folha. Tá? Então ele vai levar em consideração a orientação, ele vai levar em consideração o tamanho da página, o tamanho da folha, que é A4, e vai levar em consideração as margens que você colocou, 2 centímetros para cada lado. Dentro dessas configurações ele vai jogar a planilha e vai fazer uma adaptação nela para ela caber dentro de uma página só. Mas é claro que você pode dividir em duas. Tá? Então vamos supor que você queira que a altura da sua página seja dividida em duas. Tá? Então 2 páginas aqui. Então você vem aqui em arquivo e imprimir, você vai perceber que não houve diferença, claro, porque todos os nossos dados couberam em uma só, mas caso a gente tivesse aqui dados, né, que extrapolassem, passassem para 3, 4 páginas, o Excel faria uma divisão entre esses dados para que eles pudessem ser colocados em uma página só. Desculpa, para que eles pudessem ser colocados em 2 páginas nesse caso aqui, tá? Só que essas opções aqui, essas opções de dimensionamento aqui para ajustar, certo? Deixa eu voltar tudo para o automático aqui. Essas opções, elas também estão disponíveis aqui, ó, no momento de imprimir. Elas só mudam de nome, tá? Então tem esse botãozinho chamado dimensionamento personalizado aqui, e aqui você também consegue fazer ajustes desse tipo. Então, por exemplo, o sem dimensionamento é aquele dimensionamento padrão que a gente tem. Então aqui a gente não está mexendo em absolutamente nada. Perceba que eu já tenho aqui minha coluna que não cabe, né? Como eu inseri mais uma, eu tenho uma coluna que não cabe. Então aqui a gente não tem dimensionamento nenhum. No entanto, eu posso vir aqui, ó, e colocar ajustar planilha em uma página. O que o Excel vai fazer? Ele vai ajustar toda a minha planilha em uma página só, inclusive mexendo com a altura, né, com a largura das colunas e a altura das linhas. Eu também tenho essa opçãozinha aqui de ajustar todas as colunas em uma página. Nesse caso, o Excel vai ajustar as colunas todas numa página, certo? Então ele vai diminuir para todo mundo caber, mas ele não vai mexer nas linhas. Então se as linhas ocuparem 2, 3, 4 páginas, ele mantém 2, 3, 4 páginas, mas
mas as colunas ficam todas em uma página só. E da mesma forma você pode ajustar todas as linhas em uma página. E olha só que bacana que fica aqui, que interessante que fica isso. Ajustar todas as linhas em uma página. Então ele vai jogar todas as linhas aqui em uma página e quando você for para a página 2 você vai perceber que a coluna está do lado de lá. Porque ou você ajusta as linhas ou você ajusta as colunas. Não tem como ajustar as duas de uma vez. As duas de uma vez você ajusta nessa opçãozinha aqui, ó. Ajustar planilha toda numa página só. Aí sim ele vai ajustar as linhas e colunas para uma página só. Ainda falando sobre esse dimensionamento, né, dos dados dentro da folha, a gente pode fazer, como eu disse para você, um dimensionamento personalizado de porcentagem, né, o que a gente chama de escala aqui. Então eu vou deixar aqui no automático, tá? A largura automática e a altura automática, ou seja, o Excel vai encaixar para mim a escala de 100%. O que está aqui é o que vai ser exibido lá no momento da impressão, ele não vai fazer nenhum ajuste. Mas eu posso, por exemplo, trocar a minha escala. Então a minha escala está em 100%, olha o que vai acontecer aqui, tá? Então eu estou vendo aqui que eu tenho uma coluna extra que não está cabendo e minha planilha ocupa esse pedaço aqui da minha folha. Eu posso vir aqui e mudar a minha escala para 85%, por exemplo, tá? Então você digita 85 e dá um Enter. Você vai perceber que na sua planilha não vai acontecer nada, até porque o Excel nunca vai modificar a formatação da sua planilha, tá? Isso aqui é apenas para impressão, certo? Então uma escala de 85%. Se você vir aqui em arquivo e imprimir, agora você vai perceber que a sua planilha foi reduzida para ocupar 85% do espaço original dela, tá? Não é 85% da folha, é 85% do espaço original dela, certo? Então veja bem que ela foi bem diminuída aqui. Outra coisa que eu quero te mostrar, tá? Uma dica, na verdade, aqui que vale a pena e pode ser muito útil para você, é a repetição do cabeçalho. Então, de fato, não tem como, eu não vou conseguir colocar minha planilha em uma página só, vou precisar de 2, 3, 4 páginas, certo? Poxa, Edu, mas e aí? Como é que eu faço para repetir o cabeçalho em todas elas? É possível, porque se eu for colocar vários dados, e vamos fazer uma cópia aqui, tá? Vamos pegar esses cadastros aqui, eu vou copiar um pedaço desses cadastros aqui para baixo, só para a gente ver como é que funciona, tá? Então, obviamente, aqui que eles não vão seguir o ordenamento, tá? Mas é só para aumentar a nossa planilha, tá? Só para dar uma aumentadinha nela, para a gente ver como é que funciona. Então, vamos lá em imprimir. Agora eu tenho 2 páginas aqui, porque meus dados foram aumentados. Lembrando que o restante dos dados aparece aqui centralizado, porque a gente definiu que a gente queria a nossa planilha centralizada pelas margens, né? Lembra disso? Então, ele está centralizando, tá? Na forma vertical e na forma horizontal. Vamos tirar então essa centralização, tá? Aqui nas margens. Vamos deixar só no horizontal, né? Que eu acho que fica melhor pra gente. Vamos tirar. Vamos deixar só horizontal, né? Vamos tirar a vertical aqui. Vamos dar um OK, tá? Só para ele alinhar aqui entre a direita e a esquerda, mas não alinhar em cima e embaixo para a gente conseguir ver os dados ali em cima. Uma coisa que eu vou te mostrar então, uma dica interessante quando os dados não cabem realmente em uma única página, é você fazer então a repetição do cabeçalho na página seguinte, tá? Isso é muito simples, basta vir aqui em Layout da página e aí você vem aqui na opçãozinha dentro do grupinho Configuração de página, Imprimir títulos. Dentro de Imprimir títulos, você vai abrir a mesma janelinha que a gente abriu anteriormente, só que agora na aba Planilha, tá? E dentro da aba Planilha a gente tem uma seçãozinha chamada Imprimir títulos e a gente consegue definir quais linhas e quais colunas devem se repetir nas próximas páginas, tá? No momento de fazer a impressão, tá? Não é dentro da sua planilha, é só na impressão, certo? Então, linhas a repetir, ou seja, a linha do cabeçalho que eu quero que repete, tá? Então, eu vou dar um clique aqui nessa setinha e aí eu vou selecionar essa linha aqui, ó, linha 2. Eu vou dar um clique aqui. Você pode clicar em qualquer lugar, tá? Ele vai selecionar a linha completa. A linha 2. Então, a linha 2 tem que ser repetida. É claro que você pode selecionar várias linhas, caso o seu cabeçalho, por exemplo, tenha 2, 3, 4 linhas ou mais informações que precisam ser repetidas em todas as páginas, certo? Então, aqui, como eu quero só a linha 2, cliquei em linha 2, dou um clique aqui na setinha para fazer a minha janelinha voltar. Perceba que o Excel fez a anotação aqui da minha linha 2, eu dou um OK. Perceba que esse cabeçalho não vai ser repetido aqui embaixo, tá? Nos dados da sua planilha, como eu te disse. Mas, no momento que você vem aqui em Arquivo e Imprimir, você vai perceber que na página 1 ele está aqui, porque naturalmente ele fica ali, e quando você passa para a página 2, ele também será repetido aqui, tá? Então você não perde o cabeçalho de uma página para outra. Agora eu gostaria de falar um pouquinho para você sobre quebras de página, tá? Mas antes, deixa eu só mudar a numeração aqui da minha planilha, né? A gente parou na 50 e foi da 21 para baixo, né? Então vamos fazer uma continuação aqui de 51, só para eu te mostrar um detalhezinho que eu gostaria de te mostrar, tá? Então vamos fazer aqui uma nova numeração da planilha para ela chegar até 80 aqui. E agora eu vou te explicar a questão então da quebra de página, que também pode ser muito útil, né? No momento de organizar a sua planilha para impressão, né? Aqui em Arquivo e Imprimir, ok?
ok? A gente vai ter, então, duas páginas, né? Então, a gente tem aqui o registro, se você estiver vendo em tela cheia, você vai conseguir ver que a gente para no 62 e depois a gente tem o 63 em diante. No entanto, se você quiser organizar melhor a sua planilha, você pode fazer com que alguns registros terminem um determinado número aqui, uma determinada linha, e eles continuem numa página seguinte, tá? É o que a gente chama de quebra de página, que é possível fazer no Excel de uma forma bastante simples, tá? Então aqui vamos supor que eu tenha 80 cadastros, né? E aí eu quero colocar 40 em cada página, tá? Então eu quero aqui que o meu registro vá até a 40 numa página e depois o número 41 em diante na página seguinte, tá? Então eu quero dividir em duas páginas, né? Como é que eu faço isso? Bom, então deixa eu aplicar um zoom aqui para melhorar a nossa visualização, né? Então, como a gente quer aqui que o número 40, né, seja o delimitador, ou seja, daqui para cima a gente tenha então uma página e daqui para baixo a gente tenha outra página, da 41 para baixo outra página, a gente sempre vai clicar na linha posterior, ou seja, na linha que vai iniciar a nossa segunda página, tá? A nossa próxima página. Então, se eu quero que a 40 fique numa página e a 41 fique na outra, eu vou selecionar essa linha aqui da 41, tá? Porque a quebra de página sempre é inserida numa linha acima, tá, da linha selecionada. E é importantíssimo que você selecione a linha, tá? Clique aqui na linha. Por quê? Porque se você... Depois eu vou te explicar certinho, tá? Mas vamos com a linha selecionada e depois eu te explico o que acontece se você selecionar uma célula separada, tá? Então, com a linha 43 selecionada, que no caso aqui contém o número 41, eu venho aqui na guia layout da página, quebras, e coloco inserir quebra de página, tá? Quando eu clico fora aqui, eu vou perceber que o Excel colocou essa linha cinzentada aqui, ó, tá? Só que ela não é imprimível, tá? Ou seja, essa linha aqui serve apenas de guia para você. Você não consegue, você não vai imprimir essa linha aqui, tá? Ela apenas delimita para você visualmente, tá? Onde está a quebra de página aqui. Quando eu clico em arquivo e imprimir, eu vou perceber aqui dentro, então, que o Excel fez para mim perfeitamente a minha quebra de página, tá vendo? Ele parou na 40 aqui e deixou a 41 em diante na página seguinte. Inclusive, a gente poderia até repetir o cabeçalho, né, como a gente viu na dica anterior aqui, para deixar o cabeçalho repetido aqui na segunda página também. E aí, para remover uma quebra de página, tá, você pode clicar aqui, né, na mesma linha que você selecionou, né, anteriormente, e vir aqui em quebras e remover quebra de página, tá? Então a quebra de página será removida. Por que eu falei para você sempre selecionar a linha? Porque se você chega aqui, por exemplo, aqui na 41, e selecionar a data, essa célula aqui específica da data, quando você insere uma quebra de página aqui, utilizando a data como limite, o Excel também vai quebrar para o lado de lá, para a esquerda, ou seja, essas duas colunas vão fazer parte também de uma outra página, tá? Então, a partir do momento que você clica aqui em arquivo e imprimir, vai virar uma bagunça. Por quê? Porque você deixou duas colunas para um lado, né, para a esquerda, e tá vendo que elas agora vão se repetir aqui, uma de um lado, outra de outra, parando na 40, e depois começam as próximas colunas também, parando na linha 40, né, no cadastro 40, e finalizando na página 4. Então, vai virar uma bagunça. Por quê? Porque o Excel cruza esses dados aqui, tá? Então, ele vai fazer uma quebra de página cruzada aqui. Então, daqui para cá vai ser uma página, daqui para cá vai ser outra página, daqui para cá vai ser outra e daqui para cá vai ser outra, tá bom? Então, tome cuidado com isso. Vou clicar aqui em quebras e redefinir todas as quebras de página. Então, o Excel vai tirar todas as quebras de página para mim. E aí eu vou novamente aqui clicar na linha inteira, aqui no título, tá? Quebras e inserir quebra de página para inserir uma quebra de página acima da linha que eu selecionei e agora eu consigo ver perfeitamente meus dados devidamente organizados. Aliás, um detalhezinho que eu esqueci de comentar contigo, tá? É que existem esses botõezinhos aqui no cantinho da página, tá vendo? Esses botõezinhos aqui no cantinho da área de impressão. Então aqui, ó, se você clica nesse primeiro botão, mostrar margens, tá? O Excel mostra para você exatamente as delimitações da margem, tá? As marcações da margem aqui, tá? E, inclusive, você pode modificar, aqui, ó, você pode clicar e arrastar, tá? E modificar o tamanho da margem exatamente por aqui também, tá? Usando essas marcações, inclusive modificar até mesmo a largura das colunas diretamente aqui na área de impressão, tá? Então você consegue ver também. E esse outro botãozinho aqui é aplicar zoom à página, ou seja, você dá um zoom aqui na página para você ver exatamente alguns detalhes, né, de como essa impressão vai ficar. E aí você pode clicar novamente para que o zoom volte ao normal, para que você consiga visualizar a página completa, tá joia? Mas eu vou desmarcar essa opçãozinha aqui
é só uma curiosidade mesmo. Uma outra dica que eu posso te dar também se refere à fonte, tá? E aqui a gente vai voltar. Lembrando que você pode também aqui, ó, na barrinha de status, tá? Verificar esses dois itens aqui, esses dois modos de visualização. Por exemplo, layout de página, e aqui você consegue então ver justamente a sua planilha dividida em páginas, tá? Então aqui você consegue manipular, claro, sua planilha e verificar onde estão cada uma das páginas. Então eu tenho a página 1 aqui e a página 2 aqui embaixo, tá vendo? Então dá pra gente mexer dessa forma também. E essa última aqui que é justamente de quebra de página, tá? Visualização de quebra de página aqui para você verificar tudo que faz parte da página 1, tudo que faz parte da página 2 e assim por diante. Apenas para visualização mesmo, tá? Mas o nosso layout comum é esse primeiro botãozinho aqui. Falando um pouquinho novamente sobre as fontes, tá? Deixa eu fazer uma modificação aqui nesse nosso cabeçalho. Eu vou tirar tudo o quebrar de texto automaticamente dele, tá? Vou tirar tudo. E vou deixar ele aqui grandinho do jeito que estava, tá? Um pouco mais extenso aqui, certo? Só para ocupar um pouco mais de espaço mesmo, tá? Você pode utilizar um recurso de fonte que talvez em alguns casos seja interessante para você, em outros não, porque ele mexe muito com o design da planilha, né? Talvez não fique bacana, mas eu vou te ensinar porque pode ser útil para você também, tá? Eu vou selecionar todos esses dados aqui do meu cabeçalho e eu poderia selecionar da planilha inteira também. E aqui na guia página inicial, no grupinho fonte, eu vou dar um clique nessa setinha aqui, ó, para abrir a caixa de diálogo do grupo fonte, do grupo de formatação de células, para acessar algumas opções que não estão disponíveis aqui através dos ícones. Aqui na guia alinhamento eu tenho uma opção muito interessante aqui, que é algumas opções, na verdade, né, de controles de texto. Olha só. Inclusive aqui eu posso habilitar o quebrar texto automaticamente, que está aqui também. E a mesclagem de células que está aqui, né? Mas isso por enquanto para a gente não é interessante. Mas eu tenho essa opçãozinha aqui também, ó, reduzir para caber. Tá? Quando eu marco essa opção reduzir para caber, lembrando que eu selecionei as células primeiro, tá? E agora eu estou marcando reduzir para caber e vou dar um OK. O que acontece nesse reduzir para caber? Ele vai fazer com que o Excel reduza o tamanho da fonte justamente para ela caber dentro da largura da minha coluna. Olha só o que vai acontecer aqui em data de cadastro, tamanho 10,5. Quando eu venho aqui e diminuo um pouco a minha coluna, então o Excel mostra 10,5 aqui para mim, tá vendo? Ele mostra o tamanho 10,5, mas ele fez uma redução na exibição do meu texto. Tá? Então agora eu tenho um texto reduzido aqui dentro. Então se eu clico em imprimir aqui, eu consigo ver que o meu texto está reduzidinho aqui, ó. Tá? Ele está reduzido aqui dentro. Então, por exemplo, aqui no código do produto, eu vou diminuir um pouquinho, tá vendo que ele vai fazer uma redução também da minha fonte aqui automaticamente. Ele não mudou a fonte, tá? Continua do mesmo tamanho, mas ele vai fazer uma redução da visualização. Então, pode ser que em alguns casos esse recurso seja interessante para você, tá? Aí você que sabe. Aliás, né, deixa eu só retirar esse recurso, então vamos selecionar todo mundo aqui, aqui no grupo alinhamento, tirar o reduzir para caber, tá? Em alguns casos, quando você tem um cabeçalho muito grande, por exemplo, você pode também fazer um recurso de inclinamento do texto, tá? Talvez não seja muito útil, talvez até mesmo ocupe um pouco mais de espaço, mas dependendo aqui da forma como você vai organizar, talvez o texto alinhado fique melhor, ele ocupe menos espaços de colunas, né, de largura de colunas. Então eu vou selecionar aqui todo mundo. Eu vou vir aqui novamente no grupo fonte, onde a gente acessou, tá? E na aba alinhamento. E aqui a gente tem um alinhamento de texto. E aí você consegue fazer um alinhamento aqui da direita para a esquerda, preencher, distribuído, tá? Enfim, tem vários tipos de alinhamento aqui. Mas também tem o recuo. O recuo, né, de um determinado ponto, e aqui no caso a orientação em graus. É isso que interessa para a gente, tá? A orientação do texto em graus. Por exemplo, aqui a gente tem esse texto aqui, ó, tá vendo? A gente pode inclinar ele, ó, mexer aqui nessa janelinha, certo? Para inclinar ele para um determinado ponto. Então vamos fazer aqui uma inclinação de 45 graus. Vamos colocar 45 graus aqui, dá um OK. Então o meu texto agora ele ficou inclinado em 45 graus. Nesse caso eu precisaria, né, aumentar aqui o tamanho da minha linha, a altura da minha linha, e eu vou dar uma diminuída, claro, no tamanho da fonte, tá? Então agora eu tenho todos os meus dados sendo mostrados dessa forma. Como eu disse para você, isso aqui só é útil caso você tenha uma descrição muito grande, né? Muito extensa, e você não queira ocupar uma extensão muito grande da coluna, né? Para o nosso caso aqui, eu acho que não vai fazer muita diferença, não vai ficar bacana, tá? Ele acaba até passando um pouquinho dos limites. Mas caso você tenha um dado muito extenso e você queira manter ele sem ocupar muita extensão da coluna, você pode fazer um alinhamento, tá? Você pode mexer no alinhamento do texto aí que talvez fique interessante no teu caso, né? É também mais uma dica aí, mas talvez funcione apenas em pouquíssimos casos. Deixa eu desfazer aqui porque isso aqui não está muito bacana, né? Não está muito legal, certo?
Deixa eu colocar um quebrar texto automaticamente aqui, só para a gente manter todos os dados novamente como eles estavam. Outra coisa que eu gostaria de te mostrar, que pode também ser bastante útil aqui, é você definir uma área de impressão. Você não precisa modificar, às vezes, tua planilha para que ela caiba dentro de uma página se você tem áreas que você não precisa imprimir. Por exemplo, eu tenho aqui minha coluna A vazia, tá vendo? Ela ocupa um pedacinho pequeno? Ocupa um pedacinho pequeno. A minha linha 1 também ocupa um pedacinho pequeno aqui. Mas, poxa, será que eu realmente preciso imprimir esse pedaço aqui? Será que eu preciso levar em consideração esse pedaço em branco aqui? Você não precisa retirar esses pedaços, tá? Você não precisa fazer certos tipos de modificação dentro da tua planilha. Você pode simplesmente selecionar um pedaço específico que você quer imprimir. E é isso que eu vou te mostrar aqui agora. Deixa eu até te tirar o zoom aqui para facilitar um pouquinho, tá? Então vamos supor que eu queira imprimir só até, sei lá, até o 20. Tá? Então eu quero imprimir aqui o meu cadastro até o cadastro número 20. Então eu vou selecionar todo esse pedacinho aqui até o 20, tá? E só isso, mais nada, tá? Deixa esse pedaço selecionado. Aí a gente vem aqui em arquivo, imprimir. E aí a gente vai utilizar essa configuração de impressão aqui, porque o padrão é que se imprima as planilhas ativas, né? Ou seja, as planilhas que nós estamos utilizando. Ou toda a pasta de trabalho, ou seja, se você tem várias planilhas aqui, ó, tá vendo aqui embaixo, tá? Várias planilhas, todas elas vão ser encaixadas dentro da mesma impressão, tá bom? Naquela opçãozinha ali. No entanto, nós temos essa outra opção aqui que é imprimir seleção. Ou seja, se eu clicar nessa opçãozinha aqui, o Excel vai imprimir apenas a parte que eu selecionei. Tá? Então veja bem que eu selecionei esse pedaço aqui, eu tenho que manter ele selecionado. Quando eu clico em arquivo e imprimir, e aí eu deixo essa opçãozinha aqui marcada, imprimir seleção, ele só vai mostrar para mim a área que eu selecionei. Uma outra dica que eu tenho que te dar em referente, na verdade, né? As colunas que você deseja imprimir, porque muitas vezes tem algumas colunas aqui que talvez não façam muito sentido você imprimir e você não precisa excluí-las, tá? Então eu tenho a coluna de observação aqui, acho que ela ficou muito grande. Deixa eu só aumentar um pouco essas outras colunas, tá? Só para a gente ter um espaço aqui maior que faça com que os nossos dados não caibam na folha, tá vendo? Então aqui, ó, a partir desse momento, a coluna G já não entra mais na minha impressão, né? Olha lá. Tá vendo? Opa! Olha só, é muito interessante que você mude depois dessa opção, tá? Porque eu selecionei uma célula qualquer ali, o Excel está exibindo apenas ela aqui, tá? Por quê? Porque a minha configuração está marcada como imprimir seleção, tá? Então a gente volta aqui para imprimir planilhas ativas e aí no caso a gente vê aqui que tem uma coluna que ficou fora, tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que às vezes você precisa de uma coluna dentro da sua planilha, mas você não precisa necessariamente imprimi-la. E aí você não tem que retirar essa coluna ou então criar uma outra planilha sem essa coluna. Basta apenas ocultá-la, tá? Então eu não quero imprimir a coluna de observação, tá? Eu dou um clique com o botão direito aqui, nela no caso, né, na coluna F, e ocultar. Então, no caso, essa coluna será oculta, inclusive no momento de impressão, tá? Então, agora a minha coluna de observação não aparece mais lá. Pronto, fiz a impressão do meu arquivo, agora eu venho aqui, e aí eu posso selecionar aqui a E ou a G, no caso aqui, né? Ou as duas, tá? Então seleciona a coluna anterior e a coluna posterior, né? Porque aí o Excel vai identificar todo o conjunto que existe entre as duas. Aí você clica com o botão direito e coloca reexibir aqui, a opçãozinha reexibir, aí você reexibe as colunas que estavam ocultas. Agora eu também quero mostrar uma outra coisinha para você, tá? Deixa eu só jogar todo mundo aqui para que todo mundo caiba numa página só. A respeito dos números monetários. Tá? Então vamos transformar todo mundo aqui em número monetário, tá? Então todos esses valores agora, vamos subir aqui. Todos esses valores agora eu vou transformar em dinheiro, tá? Então venho aqui no grupinho número da guia página inicial, vou dar um clique aqui no valor monetário e agora eu tenho aqui todos esses valores com monetários, né? No caso formatados com real, né? Com a moeda corrente. Aqui nós temos valores muito pequenos, né? Mas vamos supor que você tenha valores muito extensos, aí, valores muito grandes para lidar, e talvez eles acabem ocupando um espaço considerável da sua coluna, e aí você não pode mexer em outras, não tem como e simplesmente não está cabendo, tá? Uma alternativa seria você tirar esses dois 00, essas casas decimais aqui, tá? Então, caso não haja centavos, né? Nesse caso aqui a gente não tem centavos em nenhum número, tá? Todos os números são inteiros. Então a gente poderia retirar as casas decimais desses números, tá? Então selecionar todos esses números aqui,
né? E como os nossos valores são sempre inteiros, a gente não precisa desse vírgula 00 aí. Tem o botãozinho aqui no grupo número, né? Tem esses botõezinhos aqui, ó. Tá vendo? Aumentar casas decimais e diminuir. Você pode clicar aqui em diminuir uma, diminuir outra, e aí eu tenho só os valores inteiros. Eles ainda estão formatados como dinheiro, como moeda, tá? Mas eles aparecem inteiros aqui sem o vírgula 00, e aí eu consigo fazer também uma diminuição no tamanho, né, na largura da minha coluna que será ocupada aqui. Mas como eu disse para você, funciona só em alguns casos, né? No caso aqui seria para números inteiros, né, números que não têm o valor ali das moedas. Bem, essas foram algumas dicas, né, que você pode utilizar aí nas suas planilhas para tentar, então, lidar com esse problema da planilha não caber na folha. E também, como eu disse para você, tá, vale para PDF, né? Então, quando a gente clica aqui em imprimir, a gente consegue salvar como PDF também. E o PDF, ou aqui salvar como no caso, né? E o PDF, ele também tem a mesma configuração de página que a minha planilha, né? Então, ele vai utilizar a página da impressão para gerar o PDF. Então, tudo que você faz aqui na impressão, você consegue também passar para o PDF. Portanto, todas essas configurações de impressão aqui também valem para a geração de PDF, certo? Então, todas essas configurações você pode fazer também para lidar com geração de PDF da sua planilha, certo? Bom, eu espero que tenha sido útil, espero que você tenha entendido. Eu sei que ficou longo, mas todos os itens estão devidamente detalhados. Caso você tenha alguma dúvida ou também alguma outra dica que eu acabei esquecendo de passar aqui, porque tanta coisa, né? Tem muita coisa para mexer, na verdade, né? Algumas dicas bem pequenininhas aqui eu acabei não passando, talvez eu passe em outros vídeos, tá? Mas se você tiver alguma sugestão, alguma dica para passar, fique à vontade aí na área de comentários também, tá joia? E eu te vejo então numa próxima. Até mais!